Um padre entra em um bar. Não, isso não é piada. É uma história real que aconteceu numa cidadezinha do interior, e o que esse homem de batina fez naquele lugar vai desafiar tudo o que você pensa sobre fé, julgamento e onde Deus realmente habita. Fique até o final, porque essa história tem uma reviravolta que vai mudar sua forma de enxergar a igreja e o mundo. Se você quer entender o verdadeiro significado de levar o evangelho para além dos muros do templo, aperte o sininho e ative as notificações, porque essa é apenas a primeira de muitas histórias que vão transformar sua visão sobre a fé cristã. Era uma quinta-feira comum na pequena cidade de Vale Verde. As ruas estavam quase vazias às 9 da noite, exceto por um estabelecimento que sempre tinha movimento naquele horário. O bar do Zeca, um lugar simples de paredes descascadas e mesas de madeira manchadas por anos de copos de cerveja. Ali se reuniam os esquecidos, os cansados, os que buscavam esquecer a dureza da vida em doses de cachaça e conversas vazias. Ninguém esperava que naquela noite específica, a porta de madeira do bar se abriria para revelar uma figura completamente inesperada. Padre Antônio, com seus 60 e poucos anos, cabelos grisalhos e batina preta impecável, cruzou a soleira daquela porta. O silêncio foi imediato. Garfos pararam no ar. Copos foram deixados sobre as mesas. Conversas morreram no meio de frases. Todos os olhos se voltaram para aquele homem que parecia ter entrado no lugar errado. Um padre num bar era como água e óleo. Eram dois mundos que não se misturavam. Pelo menos era isso que todos ali pensavam. Zeca, o dono do bar, um homem de braços grossos e barriga saliente, enxugava um copo atrás do balcão quando viu o padre. Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa genuína. Nos 20 anos que aquele estabelecimento funcionava, jamais um religioso havia cruzado aquela porta. Igrejas ficavam do outro lado da cidade, onde as pessoas de bem se reuniam aos domingos. O bar era território dos pecadores, dos perdidos, daqueles que a sociedade respeitável preferia fingir que não existiam. Padre Antônio caminhou até o balcão com passos firmes. Não havia hesitação em seus movimentos, nenhum sinal de desconforto ou julgamento no rosto. Seus olhos percorreram o ambiente com serenidade, como se estivesse em sua própria igreja. Zeca colocou o copo sobre o balcão com mais força do que pretendia, o som ecoando no silêncio tenso do ambiente. O padre pediu um café simples. Zeca piscou, confuso, mas preparou a bebida. Enquanto esperava, Padre Antônio se virou para observar os presentes. Havia Joaquim, o mecânico que perdera a esposa há 2 anos e encontrara no álcool um escape para a solidão. Sentado num canto estava Roberto, jovem de 20 e poucos anos que abandonara os estudos, e agora trabalhava em bicos, gastando o que ganhava em bebida e jogos. Havia Dona Maria, a única mulher no estabelecimento naquela noite, conhecida por sua língua afiada e por ter sido expulsa de 3 igrejas diferentes por causar confusão. O café chegou. Padre Antônio agradeceu, tomou um gole e então fez algo ainda mais surpreendente. Sentou-se numa das mesas, a mesma onde Joaquim estava sozinho, afogando suas mágoas em cerveja. O mecânico olhou para o padre com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Esperava um sermão, uma repreensão, talvez até ser expulso por um homem de Deus que julgaria seu comportamento pecaminoso. Mas o padre não disse nada sobre pecado. Em vez disso, começou a conversar sobre coisas simples. Perguntou sobre o trabalho de Joaquim, sobre como andavam as coisas na oficina mecânica. Joaquim, pego de surpresa, respondeu com monossílabos no começo, mas aos poucos foi se soltando. Padre Antônio o ouvia com atenção genuína, sem interromper, sem julgar, apenas ouvindo. A conversa entre os dois começou a fluir. Joaquim falou sobre a saudade da esposa, sobre como a casa parecia vazia sem ela, sobre como não conseguia entrar no quarto que compartilhavam sem sentir um peso esmagador no peito. As palavras saíam com dificuldade, misturadas com lágrimas que o álcool já não conseguia mais segurar.
e Padre Antônio apenas ouvia, às vezes colocando a mão no ombro do homem, oferecendo presença em vez de conselhos vazios. Os outros frequentadores do bar começaram a relaxar. As conversas recomeçaram, mas agora com um tom diferente. Havia uma curiosidade no ar, um questionamento silencioso sobre o que aquele padre estava fazendo ali. Não demorou muito para que Roberto se aproximasse da mesa. Ele tinha uma pergunta que o incomodava há meses. Roberto perguntou por que Deus permitia que pessoas boas sofressem, enquanto pessoas ruins prosperavam. Era uma questão antiga, tão velha quanto a humanidade, mas para aquele rapaz não era filosofia abstrata. Era sua realidade. Ele havia visto o pai, um homem honesto e trabalhador, morrer de câncer enquanto o patrão corrupto que o explorou vivia em mansão luxuosa. Onde estava Deus naquela equação? Padre Antônio não deu respostas prontas. Em vez disso, contou uma história. Falou sobre Jó, um homem que a Bíblia descreve como íntegro e temente a Deus. Jó tinha tudo: família, riquezas, saúde, respeito. Mas num único dia, tudo foi arrancado dele. Seus filhos morreram, suas riquezas desapareceram, sua saúde se deteriorou. Jó se viu sentado sobre cinzas, raspando feridas purulentas com cacos de cerâmica, questionando por que tamanho sofrimento caíra sobre ele. O padre narrou como os amigos de Jó vieram até ele, e, em vez de confortá-lo, começaram a acusá-lo. Eles insistiam que Jó devia ter pecado gravemente para merecer tal punição. Eles tinham respostas fáceis para um sofrimento complexo, mas Jó recusou essas explicações simplistas. Ele questionou Deus diretamente, exigiu respostas, não aceitou o silêncio passivo diante da injustiça de sua situação. E quando Deus finalmente respondeu a Jó, não veio com explicações detalhadas sobre o porquê do sofrimento. Em vez disso, Deus fez perguntas. Onde estava Jó quando Deus estabeleceu os fundamentos da terra? Poderia Jó amarrar as cadeias das Pleiades ou soltar os laços do Órion? Tinha Jó entrado nos depósitos da neve ou visto os arsenais do granizo? As perguntas continuavam, uma após a outra, revelando a vastidão do universo e a limitação da perspectiva humana. Roberto ouvia atentamente. Padre Antônio explicou que a resposta de Deus a Jó não foi sobre explicar o sofrimento, mas sobre confiar mesmo quando não entendemos. Jó nunca recebeu uma explicação do porquê perdeu seus filhos, porquê sofreu tanto. Mas no final, ele encontrou algo mais importante que respostas. Encontrou a própria presença de Deus. E nessa presença descobriu que, mesmo sem entender tudo, poderia confiar. A história tocou algo profundo em Roberto. Não eram as respostas teológicas complexas que ele esperava, mas algo mais humano, mais real. O padre não estava oferecendo soluções mágicas, mas estava dizendo que era válido questionar, que era humano não entender, e que Deus era grande o suficiente para lidar com nossas perguntas honestas. Nesse momento, se você está gostando dessa história e quer ver mais conteúdos sobre fé vivida no mundo real, não apenas nos templos, se inscreva no canal. Essas histórias precisam ser contadas, e você pode fazer parte dessa comunidade que busca uma fé autêntica e transformadora. Dona Maria, que até então ficara em silêncio no seu canto, soltou uma risada sarcástica. Ela se levantou e caminhou até a mesa onde estavam Padre Antônio, Joaquim e Roberto. Com os braços cruzados e uma expressão desafiadora, ela declarou que igrejas eram cheias de hipócritas, que ela conhecia a Bíblia melhor que muitos pastores, e que tinha visto mais maldade dentro de templos do que fora deles. Era uma acusação pesada, mas não completamente injusta. Dona Maria tinha suas razões. Ela havia frequentado uma igreja por anos, dedicando seu tempo e recursos. Mas quando seu filho foi preso por envolvimento com drogas, em vez de encontrar apoio, encontrou julgamento. Sussurros nos corredores, olhares de desprezo, exclusão velada das atividades. A mensagem era clara. Ela e sua família não eram mais bem-vindos. O filho que errou tornou-se um pária, e ela junto com ele.
Padre Antônio deixou Dona Maria desabafar completamente. Não a interrompeu. Não tentou defender a igreja. Não minimizou sua dor. Quando ela terminou, ele simplesmente concordou. Disse que ela tinha razão em muitos pontos. A igreja, sendo composta por seres humanos imperfeitos, frequentemente falhava em viver o que pregava. Jesus mesmo teve suas palavras mais duras não para prostitutas, cobradores de impostos ou pecadores óbvios, mas para os religiosos que se consideravam superiores. O padre começou a falar sobre os fariseus, o grupo religioso mais respeitado nos tempos de Jesus. Eles conheciam as escrituras de cor, jejuavam regularmente, davam dízimos meticulosamente, seguiam centenas de regras religiosas. Aos olhos da sociedade, eram o exemplo máximo de piedade. Mas Jesus os chamou de sepulcros caiados, brancos e bonitos por fora, mas cheios de ossos mortos por dentro. Em Mateus capítulo 23, Jesus proferiu uma série de ais contra os escribas e fariseus. Ele os acusou de fecharem o reino dos céus diante dos homens, de não entrarem, nem deixarem entrar os que queriam. Denunciou como eles devoravam as casas das viúvas enquanto faziam longas orações para impressionar. Mostrou como eles atravessavam mar e terra para fazer um convertido, mas então o tornavam 2 vezes mais filho do inferno que eles próprios. Jesus estava expondo a hipocrisia religiosa na sua forma mais destrutiva. Esses líderes usavam a religião como ferramenta de poder e controle, não como caminho de libertação e amor. Eles criavam fardos pesados e os colocavam sobre os ombros das pessoas, mas eles mesmos não moviam um dedo para ajudar a carregá-los. Filtravam um mosquito, mas engoliam um camelo, preocupados com regras minúsculas enquanto ignoravam justiça, misericórdia e fé. Dona Maria ouvia com atenção crescente. Aquele padre estava falando exatamente o que ela sentia, mas nunca conseguira articular completamente. Padre Antônio continuou, explicando que Jesus não rejeitava pessoas. A religião institucionalizada é que rejeitava. Jesus comia com publicanos e pecadores, tocava leprosos que a lei declarava impuros, conversava com uma samaritana que tinha 5 maridos, defendeu uma mulher pega em adultério de ser apedrejada. O padrão era claro. Jesus estava sempre onde os religiosos não estavam. Ele se encontrava com os excluídos, os marginalizados, os considerados impuros e indignos. E mais impressionante ainda, ele os tratava não como projetos de caridade ou oportunidades de conversão, mas como pessoas de valor inerente, dignas de respeito e amor. Padre Antônio olhou ao redor do bar e fez uma afirmação que chocou todos ali. Ele disse que Jesus, se estivesse vivo hoje, provavelmente seria encontrado num lugar exatamente como aquele bar. Não nas catedrais pomposas, não nos programas de televisão religiosos, não nos palcos com luzes e câmeras, mas ali, entre aqueles que a sociedade descartou, aqueles que a igreja rejeitou. Zeca, que ouvia tudo atrás do balcão, finalmente falou. Perguntou por que então o padre tinha vindo até ali. Havia suspeita na voz, como se esperasse que o padre finalmente revelasse sua verdadeira intenção. Converter todos, fazer um discurso sobre abandonar o álcool, distribuir folhetos sobre o inferno. Padre Antônio respondeu com simplicidade desarmante. Ele não tinha vindo para pregar sermão, não estava ali para julgar ou condenar. Estava ali porque Jesus mandou ir a todo o mundo e fazer discípulos. Mas muitas vezes a igreja interpretou isso como trazer o mundo para dentro dos templos, quando Jesus estava ordenando levar a presença de Deus para fora dos muros sagrados, para os lugares e pessoas que mais precisavam. Ele explicou que durante anos serviu como padre numa paróquia tradicional. Pessoas vinham aos domingos, ouviam a missa, iam embora. Ele batizava bebês de famílias que ele sabia que nunca mais voltaria à igreja até o próximo batismo. Casava jovens que viam o casamento religioso como tradição social, não compromisso espiritual. Enterrava pessoas que ele nunca havia conhecido em vida.
E ele percebeu que algo estava profundamente errado. A igreja estava se tornando um clube exclusivo para os que já estavam dentro, em vez de um hospital para os doentes espirituais. Estava mais preocupada em manter tradições e edifícios do que em transformar vidas. Estava construindo muros quando deveria estar construindo pontes. E Padre Antônio decidiu que não queria mais ser parte desse sistema. Então ele começou a fazer algo diferente. Passou a sair da igreja, literalmente. Começou a visitar lugares onde pessoas reais com problemas reais estavam. Foi a hospitais não para dar extrema unção apressada, mas para sentar ao lado de doentes e ouvi-los. Foi a casas de pessoas solitárias, não para dar comunhão e sair, mas para tomar café e conversar sobre a vida. E começou a frequentar lugares como aquele bar. No início, outros padres e membros da igreja o criticaram severamente. Diziam que ele estava se desviando, que estava dando mau exemplo, que um padre num bar era escândalo. Mas Padre Antônio lembrou a eles de Lucas capítulo 15, onde Jesus conta 3 parábolas sobre coisas perdidas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. Na parábola da ovelha perdida, o pastor deixa 99 ovelhas seguras no aprisco para buscar a única que se perdeu. Não espera que ela encontre o caminho de volta sozinha, vai atrás dela. Na parábola da moeda perdida, a mulher acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrar a moeda. Na parábola do filho pródigo, o pai espera ansiosamente pela volta do filho que partiu, e quando o vê de longe, corre ao seu encontro, não esperando que ele complete a jornada sozinho. O ponto era claro. Deus não fica esperando passivamente que os perdidos o encontrem. Ele sai em busca ativa. E se Deus sai em busca dos perdidos, a igreja deveria fazer o mesmo. Padre Antônio estava apenas seguindo o exemplo que Jesus estabeleceu. Roberto fez uma pergunta que revelava o conflito interno que muitos ali sentiam. Ele perguntou como poderia se aproximar de Deus quando se sentia tão sujo, tão manchado pelos erros do passado. Como poderia entrar numa igreja quando mal conseguia olhar para si mesmo no espelho? Padre Antônio respondeu contando a história da mulher samaritana, registrada em João capítulo 4. Jesus estava viajando e parou junto a um poço para descansar. Era meio-dia, o momento mais quente do dia, quando ninguém normalmente ia buscar água. Mas uma mulher samaritana veio ao poço naquele horário, provavelmente para evitar as outras mulheres da cidade que a julgavam e falavam dela pelas costas. Jesus fez algo impensável para os padrões culturais da época. Ele, sendo judeu, falou com ela, sendo samaritana. Havia séculos de ódio racial entre judeus e samaritanos. Além disso, homens respeitáveis não conversavam com mulheres desconhecidas em público. Mas Jesus quebrou todas essas barreiras sociais e iniciou uma conversa pedindo água. A conversa se aprofundou rapidamente. Jesus lhe ofereceu água viva, água que saciaria a sede da alma para sempre. A mulher, intrigada, pediu essa água. E então Jesus tocou na ferida. Disse a ela para chamar seu marido. A mulher respondeu que não tinha marido. Jesus então revelou conhecimento sobrenatural. Ela estava correta, tinha tido 5 maridos, e o homem com quem vivia agora não era seu marido. Aquele momento poderia ter sido usado para condenação. Jesus poderia ter feito um sermão sobre imoralidade sexual, sobre pecado, sobre como ela estava vivendo em desobediência a Deus. Mas ele não fez isso. Em vez disso, continuou a conversa, tratando-a com dignidade, oferecendo-lhe água viva, revelando a ela que ele era o Messias que ela esperava. A transformação da mulher foi imediata e radical. Ela, que havia ido ao poço no horário mais quente para evitar as pessoas, agora corria de volta à cidade, esquecendo até seu cântaro de água, dizendo a todos que encontrassem Jesus. Ela, que era motivo de fofoca e vergonha, tornou-se a primeira evangelista, trazendo uma cidade inteira para conhecer Jesus.
Padre Antônio olhou para Roberto e para os outros ali no bar e disse que essa era a essência do Evangelho. Não era sobre pessoas boas ficando melhores. Era sobre pessoas quebradas encontrando cura. Não era sobre merecer o amor de Deus através de comportamento impecável. Era sobre receber amor incondicional exatamente onde estamos, com todas as nossas falhas e erros. Ele citou Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém ousasse morrer. Mas Deus prova seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A mensagem era poderosa. Deus não esperou que nos consertássemos primeiro. Ele não estabeleceu um padrão de comportamento como pré-requisito para seu amor. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos perdidos, quando ainda estávamos sujos. O amor de Deus não é resposta ao nosso mérito, é a causa de nossa transformação. Joaquim, que até então apenas ouvia, falou pela primeira vez desde que a conversa se aprofundara. Ele confessou que havia parado de ir à igreja depois que sua esposa morreu porque estava com raiva de Deus. Como poderia adorar um Deus que levou embora a única pessoa que dava sentido à sua vida? Como poderia cantar louvores quando seu coração estava despedaçado? Padre Antônio não repreendeu Joaquim por sua raiva. Em vez disso, validou seus sentimentos e apontou que a Bíblia está cheia de pessoas que ficaram com raiva de Deus e não tiveram medo de expressar isso. Os Salmos, o livro de orações da Bíblia, contém dezenas de lamentos onde pessoas questionam Deus, expressam frustração, até acusam Deus de tê-las abandonado. O Salmo 22 começa com as palavras que Jesus mesmo citaria na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de me salvar das palavras do meu bramido? O salmista continua, falando de humilhação, de zombaria dos inimigos, de sentir que Deus está distante e surdo aos seus clamores. Mas no final do salmo, há uma virada para esperança e louvor. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque a fé persiste mesmo através da dor. O livro de Lamentações inteiro é um lamento pela destruição de Jerusalém. 5 capítulos de dor, perda e questionamento. Jeremias, o profeta conhecido como o profeta chorão, não escondeu sua angústia. Ele expressou a dor de forma crua e honesta diante de Deus. Padre Antônio explicou que Deus prefere nossa honestidade brutal à nossa religiosidade falsa. Ele não quer que fingamos estar bem quando estamos despedaçados. Não quer sorrisos forçados e aleluias mecânicos quando nosso coração está sangrando. Ele é grande o suficiente para lidar com nossa raiva, nossa frustração, nossas perguntas mais difíceis. A atmosfera no bar havia mudado completamente. O que começou como tensão e desconfiança transformou-se em algo quase sagrado. Ali, naquele lugar improvável, entre mesas de madeira manchadas e cheiro de álcool, pessoas estavam tendo um encontro genuíno com verdades espirituais profundas. Dona Maria confessou que sentia falta da comunidade da igreja, apesar de tudo. Ela sentia falta de cantar, de ter um lugar onde pertencer, de sentir que fazia parte de algo maior. Mas a ferida da rejeição era profunda demais. Como poderia voltar? Padre Antônio falou sobre o corpo de Cristo, a verdadeira igreja. Explicou que a igreja não é o prédio, não é a denominação, não é a instituição. A igreja são as pessoas que seguem Jesus, onde quer que estejam. Em Mateus 18, versículo 20, Jesus disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ele estará no meio deles. Aquela promessa não vinha com condições sobre o local. Não dizia onde 2 ou 3 estiverem reunidos num santuário consagrado. Não especificava que precisava ser domingo de manhã com o órgão tocando. Jesus simplesmente disse que onde pessoas se reunissem em seu nome, ele estaria presente. E naquele momento, naquele bar, com aquelas pessoas quebradas e honestas,
Havia mais da presença de Cristo do que em muitos cultos formais que aconteciam em catedrais naquela mesma noite. Zeca se aproximou da mesa com uma garrafa de água e mais algumas xícaras de café. Ele estava visivelmente emocionado. Confessou que abriu aquele bar há 20 anos, depois que sua própria vida desmoronou. Havia sido viciado em drogas, perdido emprego após emprego, até que finalmente conseguiu se livrar do vício. Abriu o bar não para incentivar o alcoolismo, mas porque entendia o que era estar no fundo do poço e precisar de um lugar para ir onde ninguém o julgasse. Padre Antônio viu em Zeca algo que muitos religiosos não veriam: um ministério. Aquele bar era um refúgio para os quebrados, um lugar onde pessoas podiam ser honestas sobre suas lutas. Zeca não estava servindo apenas bebidas. Estava oferecendo presença humana a pessoas que muitas vezes não tinham mais ninguém. O padre compartilhou a parábola do bom samaritano, uma das histórias mais conhecidas de Jesus, mas frequentemente mal compreendida. Em Lucas capítulo 10, um especialista na lei pergunta a Jesus o que deve fazer para herdar a vida eterna. Jesus responde com uma pergunta sobre o que está escrito na lei. O homem responde corretamente: amar a Deus com todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Mas o homem, querendo justificar-se, faz outra pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus conta a história de um homem que foi assaltado, espancado e deixado meio morto à beira da estrada. Um sacerdote passa e o evita. Um levita, também um líder religioso, faz o mesmo. Mas um samaritano, membro de um grupo desprezado pelos judeus, cuida dos ferimentos do homem, leva-o a uma hospedaria e paga por seu cuidado. Jesus então pergunta: qual desses três foi o próximo do homem que foi assaltado? A resposta era óbvia: aquele que teve misericórdia dele. E Jesus ordena: vá e faça o mesmo. A ironia é devastadora. Os líderes religiosos, aqueles que deveriam representar a compaixão de Deus, passam direto por alguém em necessidade. O samaritano, alguém que o público original da parábola desprezaria, é quem demonstra amor verdadeiro. Jesus estava dizendo que religiosidade formal não significa nada se não resultar em amor prático e tangível. Padre Antônio olhou para Zeca e disse que ele estava vivendo aquela parábola. Ele estava sendo próximo para pessoas que os religiosos evitavam. Seu bar era a hospedaria da história, o lugar onde feridos encontravam abrigo e cuidado. As horas passaram sem que ninguém percebesse. Era quase meia-noite quando o Padre Antônio finalmente se preparou para sair. Mas antes de partir, ele fez algo que ninguém esperava. Sugeriu que orassem juntos. Não uma oração formal e religiosa, mas uma conversa honesta com Deus sobre tudo que haviam compartilhado naquela noite. Houve hesitação inicial. Algumas pessoas ali não oravam há anos, outras nunca haviam orado de verdade. Mas algo naquela noite havia quebrado as barreiras. Um por um, começaram a falar. Joaquim orou pela primeira vez desde a morte de sua esposa, agradecendo por encontrar pessoas que o ouvissem sem julgamento. Roberto agradeceu por perspectivas que faziam suas perguntas parecerem menos solitárias. Dona Maria, com lágrimas escorrendo pelo rosto, pediu coragem para perdoar aqueles que a feriram e para se perdoar também. Até Zeca, que nunca se considerou religioso, agradeceu por entender que seu trabalho tinha valor aos olhos de Deus, que oferecer presença humana era uma forma de ministério. Padre Antônio terminou a oração citando a bênção de Números capítulo 6, versículos 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A notícia da visita do padre ao bar se espalhou pela cidade. As reações foram mistas. Alguns membros da paróquia ficaram escandalizados, questionando como um líder religioso poderia se associar com pecadores tão abertamente. Mas outros começaram a questionar por que isso deveria ser escandaloso. Não era exatamente isso que Jesus fazia?
Padre Antônio continuou suas visitas ao bar. Não toda semana, mas regularmente. E algo interessante começou a acontecer. Algumas das pessoas que ele encontrou ali começaram a aparecer na igreja, não porque foram pressionadas ou convencidas, mas porque experimentaram amor genuíno e quiseram conhecer mais sobre a fonte desse amor. Joaquim eventualmente voltou à igreja, mas desta vez não com raiva ou obrigação, mas com gratidão. Roberto começou a fazer perguntas mais profundas sobre fé e eventualmente decidiu ser batizado. Dona Maria se reconciliou com a igreja, não a instituição que a rejeitou, mas encontrou uma comunidade diferente, mais acolhedora e menos julgadora. Mas talvez a transformação mais impressionante foi a do próprio Zeca. Ele não fechou o bar, mas começou a vê-lo com olhos diferentes. Implementou uma política de não servir para quem estivesse visivelmente embriagado. Começou a servir café gratuito e manteve contato com grupos de apoio a alcoólatras. Seu bar continuou sendo um lugar onde pessoas se reuniam, mas agora com uma consciência diferente de cuidado e comunidade. A história de Padre Antônio nos desafia em níveis profundos. Vivemos numa cultura onde a igreja muitas vezes construiu muros em vez de pontes, onde categorizamos pessoas como dignas ou indignas de amor, onde criamos ambientes sanitizados que excluem exatamente aqueles que Jesus abraçaria. Em Mateus capítulo 9, versículo 13, Jesus cita o profeta Oséias dizendo: "Vão e aprendam o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifício. Pois eu não vim para chamar justos, mas pecadores." A religião tem uma tendência de focar em sacrifícios, em rituais, em comportamentos externos, em manter aparências. Mas Jesus deixa claro que o coração de Deus é misericórdia. Misericórdia significa encontrar pessoas onde elas estão, não onde gostaríamos que estivessem. Significa oferecer amor sem condições, sem listas de requisitos prévios. Significa estar disposto a ter nossas próprias categorias e preconceitos desafiados. Tiago, capítulo 2, contém palavras duras sobre favoritismo na igreja. Ele descreve um cenário onde uma pessoa rica entra na assembleia com roupas finas e anel de ouro e recebe tratamento preferencial, enquanto uma pessoa pobre com roupas sujas é mandada ficar em pé ou sentar no chão. Tiago pergunta: "Vocês não fazem discriminação entre vocês mesmos e não se tornam juízes com pensamentos maus?" A questão é relevante hoje quanto era há 2000 anos. Nossas igrejas acolhem igualmente o executivo de terno e o sem-teto com roupas rasgadas? Tratamos com a mesma dignidade a família tradicional e a mãe solteira? Abraçamos o ex-presidiário com a mesma empolgação que abraçamos o médico respeitado? A verdade inconfortável é que muitas vezes não fazemos isso. Criamos hierarquias não oficiais de pecado, considerando alguns pecados mais aceitáveis que outros. Fofoca e orgulho, pecados que Jesus condenou severamente, são tolerados em muitas igrejas. Mas vícios visíveis como o alcoolismo ou uso de drogas resultam em exclusão imediata. Jesus tinha um padrão diferente. Suas palavras mais duras eram sempre para os religiosos orgulhosos, para aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Mas para os pecadores óbvios, para aqueles que sabiam que estavam quebrados, ele oferecia graça e transformação. A mulher pega em adultério em João capítulo 8 é um exemplo perfeito. Os líderes religiosos a arrastaram para o meio da multidão, prontos para apedrejá-la conforme a lei de Moisés exigia. Era uma armadilha para Jesus. Se ele dissesse para apedrejá-la, perderia sua reputação de ser compassivo com pecadores. Se dissesse para não apedrejá-la, seria acusado de violar a lei de Moisés. Jesus não caiu na armadilha. Ele se abaixou e começou a escrever na terra. Quando persistiram em questioná-lo, ele se levantou e disse: "Aquele que dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela." E continuou escrevendo na terra. Um por um, começando pelos mais velhos,
Os acusadores foram embora até que só restaram Jesus e a mulher. Jesus perguntou onde estavam seus acusadores, se ninguém a condenara. Ela respondeu que não. E Jesus disse as palavras que mudaram sua vida: nem eu a condeno. Vá e não peque mais. Note a ordem. Primeiro a graça, depois o chamado à transformação. Jesus não disse, vá e não peque mais, então eu não a condenarei. Ele ofereceu aceitação completa primeiro, e dessa aceitação fluiu o poder para a mudança. Esse é o evangelho que Padre Antônio levou ao bar naquela noite. Não um evangelho de condenação e julgamento, mas de graça que transforma. E aqui está a aplicação prática para cada um de nós hoje. Quantas vezes evitamos pessoas porque elas não se encaixam nas nossas categorias de respeitabilidade? Quantas vezes julgamos sem conhecer a história completa? Quantas vezes priorizamos nossas tradições religiosas sobre mostrar amor prático? Se você tem estado dentro dos muros seguros da igreja, adorando e servindo, isso é maravilhoso. Mas Jesus te chama a mais. Ele te chama para olhar além desses muros, para ver aqueles que foram esquecidos, rejeitados, marginalizados. Ele te chama para ser a ponte entre o sagrado e o secular, entre o templo e o mundo. Se você tem estado longe da igreja, ferido pela religião, cansado da hipocrisia, essa história é para você também. O comportamento falho de pessoas religiosas não define quem Deus é. Deus não está confinado em edifícios ou instituições. Ele está presente em todo lugar, buscando ativamente aqueles que estão perdidos. E Ele te ama exatamente onde você está. A pergunta que Padre Antônio fez naquela noite no bar é a mesma que Jesus faz a cada um de nós. Onde você encontrará os perdidos? Nos templos para onde eles não virão? Ou nos lugares onde eles já estão? O cristianismo nunca foi sobre pessoas perfeitas se reunindo para celebrar sua perfeição. Foi sempre sobre pessoas quebradas encontrando cura em comunidade, sobre pecadores descobrindo graça, sobre os perdidos sendo encontrados. Esta história não é sobre um padre excêntrico que fez algo incomum. É sobre voltar ao coração do Evangelho, ao exemplo de Jesus, a essência do que significa amar como Deus nos amou. E a verdade mais linda de todas é que esse amor transformador está disponível agora, para você, onde quer que você esteja. Não importa o que você fez, não importa quão longe você se afastou, não importa quantas vezes você falhou. O amor de Deus não é condicional ao seu comportamento, é a causa de sua transformação. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir que o amor de Deus não tem limites. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que mostram fé autêntica vivida no mundo real. Temos uma playlist completa chamada Histórias que Transformam, onde você encontrará dezenas de narrativas sobre pessoas reais vivendo um evangelho real em situações reais. A próxima história que vamos contar é sobre uma mãe que descobriu algo na mochila do filho que a deixou em choque. E o que ela fez mudou não apenas a vida do filho, mas de uma comunidade inteira. Você não vai querer perder. Então, o que essa história de um padre num bar muda para você hoje? Talvez seja a hora de parar de esperar que as pessoas venham até você e começar a ir até elas. Talvez seja a hora de parar de julgar e começar a amar. Talvez seja a hora de perceber que o reino de Deus é muito maior e mais inclusivo do que imaginamos. E nosso papel é ser pontes, não muros. A igreja precisa voltar a ser o que Jesus planejou. Uma comunidade de pecadores salvos pela graça, estendendo essa mesma graça a todos, especialmente àqueles que a sociedade descartou. E isso começa com cada um de nós, em nossas vidas diárias, em nossos relacionamentos, nas escolhas que fazemos sobre quem incluir e amar. Um padre entrou num bar e surpreendeu a todos. Mas a verdadeira surpresa não foi sua presença ali. Foi a revelação de onde Deus realmente está. Em todo lugar, especialmente onde pessoas quebradas buscam autenticidade,
conexão e amor. E talvez o lugar mais surpreendente que Deus quer habitar hoje seja a sua vida, exatamente como ela é agora, com todas as suas imperfeições e questões não resolvidas. Porque no final, não somos chamados para ter todas as respostas. Somos chamados para amar. E amor verdadeiro sempre se move em direção ao outro, não esperando que o outro se torne aceitável primeiro. Esse é o evangelho que mudou o mundo há 2000 anos, e é o evangelho que ainda tem poder para transformar vidas hoje.